Hoje vamos conversar sobre o caso Lucas Paquetá e como isso pode prejudicar e muito a seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Pelo que tudo indica, ou ele será inocentado ou será banido. Não tem muito meio termo. E pela idade dele de 27 anos, o peso do caso e talvez a possibilidade dele nunca mais jogar em alto nível no futebol, isso vai ser algo muito negativo para os próximos ciclos, cara. Dizem pessoas que ele pode jogar no Flamengo, talvez ele possa ter uma solução para acabar jogando na Rússia, mas o alto nível do futebol europeu, talvez ele nunca mais vá pisar. Fica aquela grande dúvida, será que tem alguma solução aqui no Brasileirão que possa substituir ele? Figuras como Alan Patrick, Matheus Pereira e até Gerson, será que são opções sólidas o suficiente? Nesse vídeo eu vou responder exatamente essa questão, cara. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Esse caso de Lucas Paquetá, ele pode parecer besteira, mas ele é muito importante, cara. Porque é um caso onde um jogador muito importante do futuro do Brasil vai ser banido, né? Porque é um jogador que tá entrando no auge da carreira, que ele tá num dos melhores momentos da carreira dele, e desde que essa questão do ban começou, ele começou a ter queda de rendimento, que foi piorando dia após dia, e depois chegou nesse ponto atual dele, que ele realmente não tá legal, né? Inclusive isso refletiu muito no rendimento que ele teve na seleção. O Paquetá, antes de receber a notícia, né, do possível banimento, e o depois da notícia é completamente diferente. Antes ele tava muito bem, ele tava muito encaminhado pro futuro da seleção, inclusive a gente não via muito uma seleção sem ele. Ele foi muito importante, é claro que nesse período ruim, onde tá todo mundo mal, dá a entender que um jogador ele é muito ruim, né? Ou dá a entender que um jogador individualmente ele é muito ruim, só que tá todo mundo jogando mal, não um jogador. São raras as exceções, né? Então naquele momento ruim da seleção, onde a gente tava com um treinador ruim e tudo mais, é normal que você vê uma queda de rendimento. Isso refletiu também muito nele, no desempenho dele no West Ham. Ele é um jogador que antes ele era bem melhor no West Ham e ele teve uma queda de rendimento. Ainda assim, ele é um dos melhores da liga. Então o Brasil, ele perde um meia muito importante, que provavelmente em todos os ciclos futuros ele seria titular absoluto, apesar do treinador. E principalmente com esse treinador atual, Ancelotti, ele era muito mais importante, porque ele é um dos poucos brasileiros que é uma exceção à regra, né? Ele é um jogador brasileiro que é meio cerebral. O jogo pensado, o jogo de trás pra frente, o jogo refinado de passe dele tá muito acima da média. Ele é extremamente criativo, ele é um jogador muito acima da média nessa parte do campo, que é muito importante e que principalmente pra seleção seria, até porque a gente joga contra muitas retrancas. Boa parte das seleções de futebol do mundo inteiro retranca contra o Brasil, porque sabe que a gente tem bons atacantes. E o Brasil, ele é muito bom em produzir meias defensivos, meias físicos, com jogo físico ou com jogo de aproximação, jogo rápido, jogo em velocidade. Então tem muitos desses meias aqui e tem pouca gente realmente muito criativa. Tem um caso, por exemplo, de Bruno Guimarães. Ele é um jogador muito criativo lá fora e tudo mais, só que ele não necessariamente ele é cerebral. Ele não é um jogador muito cerebral. Ele vai na vibe meio Valverde. Ele é um jogador de jogadas rápidas e Valverde nunca foi utilizado como o cérebro do time do Real Madrid, pra você ter noção. Então era muito importante ter esse jogador e durante a carreira inteira de Ancelotti, ele sempre tentou buscar um camisa 8, né, cerebral ali pro time dele pra manter o equilíbrio. Às vezes ele já utilizou também um regista, um camisa 5 cerebral ali pro time, a depender do cenário onde ele tava, né? Ele pode utilizar as duas coisas, mas principalmente, cara, não tem muito jogador desse jeito, com essa qualidade, principalmente que entregue o ritmo de Paquetá. Paquetá, ele é muito impressionante nisso. Ele é um camisa 8, ok? Deixa isso aqui bem claro. Ele é um volante. Então se você cobrar nele como um atacante, né, o substituto de Neymar, não é, porque ele não tem nada a ver com o Neymar. Ele é um volante. A grande característica dele é jogar ali no meio de campo, cara. Então quando ele joga como meio atacante, ele pisa muito no meio de campo. Quando ele joga em outra posição, ele pisa muito no meio de campo. Ele foi até colocado como falso 9 esse tempo e funcionou bem, o que deixa bem claro, né, que ele seria uma opção muito sólida pro Manchester City, que queria contratar ele. Então ele é um jogador único e que a gente tem só ele. O resto dos outros volantes que a gente tem é tudo defensivo. É volante físico, é volante de marcação acirrada, é Ederson, da Atalanta, que é um jogador de marcação, Andrei Santos, que é um volante que tem um passe legal, o passe dele é bom, só que não é refinado como um Enzo Fernandes ou como outras figuras que tem outras seleções. Então a gente não tem esse cara do passe, não tem no meio de campo. Tem caras que passam bem, tem caras que são criativos, mas muitos desses caras são de uma vibe de um jogo mais rápido, né? Um jogo de velocidade, um jogo de ritmo acelerado. E a gente não tem esse cara do passe, cara. É sério, tá em falta. Então o cara que mais se aproximava disso era Lucas Paquetá. Mais se aproxima de Lucas Paquetá entre os brasileiros é Gabriel Sara, que eu coloquei no vídeo. Exatamente por isso que ele tava lá, né? Porque ele é um brasileiro que consegue se aproximar um pouco do que Paquetá faz. Tirando o resto, não tem. Tem opções assim como, por exemplo, pegar Léo Ortiz e colocar de volante. É uma opção. Léo Ortiz realmente é um excelente passador. Agora, se ele vai ter ritmo pra jogar de volante numa Copa do Mundo, no Brasil, aí é outra história. Lembrando, o ritmo do Brasileirão já é abaixo da Europa e muito. E aí você pega esse ritmo da Europa, você coloca o cara como volante, que o ritmo tem que aumentar um pouco. Complicado, cara. A diferença tá muito longe, né? Do cara que joga na Europa com ritmo acelerado, no meio de campo, para o cara que joga no Brasil, que vai ser adaptado como meio de campo. É uma opção. Assim como eu coloquei no vídeo, Arthur Melo como uma opção, só que não é uma garantia. Pode ser que o treinador pense, pô, talvez esse
seja o único cara que vai conseguir fazer algo parecido com o que normalmente eu quero de um jogador. Então eu vou utilizar, né? Ele já treinou Napoli, ele já treinou clubes mais fracos, onde ele não tinha esse jogador, e ele realmente, nesse cenário, ele adaptou alguém que tivesse uma qualidade de passe interessante pra colocar ali. Então pode acontecer esse caso aqui que eu tô falando. Não entenda uma coisa, essa questão do ritmo que eu tô falando não é questão de opinião, você não tem que opinar nada sobre isso aqui que eu tô falando. É fato, se você pesquisa sobre futebol, se você conhece os jogadores, já viu entrevista de qualquer jogador brasileiro que fala sobre a Europa, eles falam a mesma coisa. O ritmo na Europa é diferente, então não é uma questão de opinião. Talvez seja uma questão de opinião pra quem não acompanha, é claro, né? Quem não consegue perceber e principalmente quem não consegue confirmar, pelo menos, e não ver um jogador que joga na Europa e que é brasileiro falar sobre a diferença de Brasileirão pra um futebol europeu. Não foi um jogador só que eu vi, eu já vi vários, a grande maioria fala a mesma coisa. O ritmo é muito rápido, você tem que fazer tudo mais rápido lá, é tudo mais acelerado, senão tu fica pra trás e tu não consegue acompanhar o futebol europeu. Então Paquetá é um dos caras que melhor acompanhava esse futebol em alto nível. Não à toa, Pep Guardiola queria ele no Manchester City. Aqui eu te explico, por que então Paquetá não tá no Manchester City? Porque ele seria banido. Como ele seria banido, o City não pode investir uma grana absurda num jogador que não vai jogar. Então o City teve que ir pra um plano B, plano C. E até agora o City não conseguiu quem queria. Provavelmente a vaga que ele iria ocupar é a vaga de Gundogan. Gundogan entrega um volume criativo muito bom pro City, pra qualquer time que ele vai. Agora, o ponto e o problema de Gundogan é que ele tá mais velho hoje em dia, já não é o mesmo jogador, e também ele não consegue fazer coisas que Paquetá faz. Paquetá, em criatividade, ele é muito extremo, então ele consegue entregar uma criatividade muito fora da curva. E ele consegue fazer lances que o próprio Gundogan não consegue. Assim como Kevin De Bruyne consegue fazer coisas que Gundogan não consegue, né? Kevin De Bruyne tem um passe extremo, né? Tem aquele passe que, cara, o jogo não tem espaço nenhum, ele vai lá e arruma um jeito de achar um passe improvável. Paquetá vai mais nessa vibe. Então, ele teria um cara que ia substituir Gundogan e ainda melhorar a capacidade de passe. A troco de perder um pouco mais a bola, né? Porque ele perde mais a bola. Isso é normal. Kevin De Bruyne também perde muita bola. Joey Virman perde muita bola. E outras figuras que você vê ali na Europa que jogam de maneira extremamente criativa, eles perdem muito a bola. Isso é muito comum. Eles fazem passes arriscados. Inclusive, tem muito aquela coisa, né? Eu vejo às vezes a pessoa criticando o Paquetá na seleção, falando, pô, esse passe que ele fez é muito ruim. E na realidade não é. É um passe muito bom. Só que como é um passe difícil, a chance de acertar o passe é muito baixa. Só que se ele acertar, é gol. Então tem alguns passes que ele faz que, cara, é absurdo. E às vezes também tem horas que o jogador desperdiça a oportunidade que ele queria. Mas no geral, cara, ele foi bem na seleção. Piorou quando... É óbvio que tem uma explicação porque que ele tava em queda de rendimento ali na seleção. Mas não faz dele um mau jogador de jeito nenhum. Principalmente pra quem acompanha ele dentro da Premier League. Se você acompanha, se você conhece o jogador, você sabe muito bem do que eu tô falando. Não era só Guardiola que queria ele, não. Tem uma galera em massa que queria também. Muito por ele ser um jogador, né? Que ele é um volante que consegue conservar o nível defensivo e ainda ser extremamente criativo, o que é raro. A maioria dos jogadores que é muito criativo não tem tanta força física, não marca tão bem, e ele marca. Uma das coisas que é principal no jogo de futebol moderno é o jogo de contrapressão. A sua capacidade de sair da pressão do adversário no meio de campo pra gerar espaço ali, pra gerar dinâmica, pra conseguir um passe, pra conseguir progredir o jogo. Esse cara é muito bom nisso. Então, Paquetá, dentro da Premier League, é um dos melhores volantes de contrapressão. Então, quando vem a pressão do adversário, o cara vai tentar tirar a bola do pé dele, cara, ele sai muito bem, ele dribla bem, ele consegue fazer coisas que normalmente não é possível. Ele lembra, inclusive, um pouco ali um Kanté, né? Kanté fazia muito isso, né? Você pressionava ele, mano, te driblava, te colocava pra trás, daqui a pouco tava lá na frente. E aí é um jogador muito completo, fisicamente muito qualificado, forte, boa velocidade, sabe cabecear. Cara, ele sabe fazer tudo. Assim, como jogador, ele é muito, muito completo mesmo, assim, tipo, não tem muito ponto fraco. E para um volante, o nível ofensivo dele é o suficiente. Eu acho que é pouco pra um ponta, eu acho que é pouco pra um camisa 9, eu acho que mais ou menos pra um meio atacante. Agora, para um volante, é mais que o suficiente, ele entrega mais que a maioria dos volantes defensivos do futebol. Inclusive, dá pra colocar ele como isso, porque ele não deixa a desejar. Andreas Pereira, por outro lado, parece mais um meio atacante mesmo, né? Porque Andreas Pereira, quando tu põe de volante, a força física do teu meio de campo diminui muito. Ele não é como Paquetá, que consegue aguentar o tranco, a porradaria. Paquetá não, ele aguenta marcar. Ele marca muito bem, cara, ele marca muito bem. Defensivamente, ele é muito perfeito. Então, o que eu tô falando aqui é de um jogador que faz algo único no futebol. Vai fazer muita falta. E aí tem muita gente que acha que é a mesma coisa do cara aqui do Brasil. Mas vocês lembram do caso de Gustavo Scarpa? Eu vi a galera falando, né, que ele era muito bom, isso, aquilo. Ele foi pra jogar na Europa, não conseguiu. Não teve nível pra continuar no Forest. Depois vai emprestado pra um time grande, de uma liga pequena, onde é fácil de se destacar e não se destaca. Então o Scarpa foi uma completa falha. Apesar dele não ser um jogador ruim, ele sofreu dos problemas que talvez uma galera que tava aqui já falava, né? É o caso, por exemplo, de Ganso, né? Que a galera falou, pô, o Ganso não tem nível pra jogar no futebol europeu, talvez falte ritmo e tudo mais. E faltou, né? Ele não conseguiu na passagem dele se destacar realmente com o nível do jogador que ele era, né? Que era um jogador que no começo da carreira era muito comparado a Neymar, né? Muita gente, inclusive, na época dizia que Ganso era melhor que Neymar. Isso aqui não é ponto inventado não, mano. Na época era muito comum você ouvir isso em qualquer canto que você fosse, né? Que tinha uma galera que achava Ganso melhor que Neymar. Só que de fato não é. Você viu o caso de Seedorf, né? Que falou, né? Pô, eu não acho que Ganso tem esse nível todo. Eu acho que Ganso vai ter problemas ali
em questões que vai pedir na Europa, que talvez ele tenha que acelerar, inclusive essa questão do ritmo que eu citei mais cedo. E tem casos também como o de Gerson, que ele é um jogador que ele era interessante pra Europa, ele já jogava lá e jogava direito, só que ele não era tão bom, ele era um jogador de time médio, ele era pra estar em time médio, era pra estar em time menor da Europa. Não é um cara que tu pensava pro Milan, é um cara que tu pensa pra Fiorentina, é um cara que tu pensa pra Roma. Isso também não quer dizer que ele não mereça estar na seleção, não é isso que vai impedir, né? O que talvez impeça é que Gerson não é como o Paquetá, não é um jogador cerebral, ele é um jogador que é criativo até, de certo ponto, gosto muito do passe-chave dele, mas não é o suficiente. Tem muitos jogadores, inclusive, que fazem bem mais que ele nessa parte de campo e que seriam mais importantes pra esse círculo do que Gerson. A galera quer muito falar do camisa 10, né? A galera acha que ele é um camisa 10, só que ele não é, cara. Eu quero que você encare Paquetá como você encara Gerrard e Lampard, por exemplo. São camisas 8 que mantinham o volume defensivo e padrões defensivos o suficiente pra continuar jogando como um volante, apesar de a chegada à frente deles parecer de um atacante. Basicamente é isso que eu quero que você entenda como Paquetá, além da extrema criatividade. Então esse é o lado que tu tem que ir pra a posição de Paquetá em campo. E aí vem os substitutos de Paquetá. Pô, tá, a gente já sabe, talvez ele vá ser banido, existe uma chance grande de acontecer. Quem pode substituir ele então na seleção? Aí a gente entra numa dor de cabeça muito grande, cara, porque vem as opções do Brasil e aqui porque que eu gravei esse vídeo, cara. Assim, as opções que a galera escolheu aqui no Brasil pra substituir ele com bom passe, que realmente os caras têm um bom passe, não tá errado não são camisas 8, não são volantes, são meio atacantes. Se tu pega um meio atacante e tu põe no meio de campo, a chance dele dar certo é baixíssima. Se tu pega um volante e põe de meio atacante, a chance de dar certo não é tão baixa assim, porque ele vai conseguir fazer, se ele tiver alguma valência ofensiva boa, ele faz. Agora, tu vai perder um pouco de poder ofensivo, é claro. Quando tu põe um 10 no meio de campo como um 8, ali como um volante, o que acontece é que tua balança defensiva some. Não é normal, não é algo que tu deveria nem cogitar. Tu pega um Léo Ortiz e põe no meio de campo, ele é um zagueiro, ele sabe marcar, ele vai conseguir marcar no meio de campo, ele vai ter que aprender alguns conceitos de ritmo e tudo mais, mas consegue, dá pra botar no meio de campo. Quando tu pega um meio atacante e põe lá, cara, a chance da tua defesa ficar horrorosa, desequilibrada, ele perder um duelo importante e gerar um monte de espaço pro adversário, não saber se posicionar, subir demais e deixar espaço atrás, é muito grande. Com um treinador que nem o Ancelotti, que precisa manter o equilíbrio defensivo em campo, você não faz isso, você não enlouquece, você não tenta fazer uma adaptação dessa. E eu vi gente falando, não, mas fulano de tal vai manter a balança defensiva. Não vai, porque eu sei quem são os jogadores, eu conheço esses caras também, o suficiente pra saber que eles não jogam no meio de campo, são atacantes, são camisas 10, a carreira inteira desses caras, eles jogaram nas pontas ou como meio atacante ali, camisa 10 do time. Então não são caras pra você colocar no meio de campo. E se tivesse faltando camisa 10, eu usaria algum deles, eles poderiam encaixar na posição. Vai pegar um jogador que já joga num ritmo menor e adaptar numa posição que você tem que ter ainda mais ritmo, ainda mais posicionamento, ainda mais força física, é pedir pra se ferrar, cara. Ainda mais escolher um Alan Patrick de 34 anos e dizer que ele é uma boa opção pra seleção brasileira, ao ponto de vir gente me falar que ele é tão bom quanto o Toni Kroos. Sério? Que tu acha que ele é bom igual a Toni Kroos? Tu tá completamente perdido. Tu acha que Alan Patrick e Toni Kroos estão no mesmo patamar? Sério? Eu tentei levar como piada, mas a pessoa parecia muito brava comigo, porque eu não acho que Alan Patrick é igual a Toni Kroos. Eu não entendo, cara. Assim, tudo bem você gostar do Brasileirão, você achar o jogador da hora, você fala, pô, não, os caras não é ruim não, os caras são bons. Tudo bem, eu entendo. Teu ponto. Agora, dizer que esse cara é como o Toni Kroos é um completo absurdo. Matheus Pereira é outro que, cara, talvez como volante não seja dele, cara. Pra seleção, de jeito nenhum. Assim, se tivesse faltando 10, volta a falar, ele poderia jogar. E aí você pode raciocinar no caso de Hermancano, no caso de Rodrigo Garro. Por que eles não estão na seleção? Por que eles não jogam pela Argentina? Porque tem jogador melhor jogando na Europa. Então você vai priorizar esse cara, porque o futebol brasileiro não é tão bem visto, principalmente pra galera lá de fora, né? Não é algo que você considera tão alto nível. Isso não quer dizer também que não dá pra convocar jogador brasileirão. Dá, se for útil, se servir pro treinador, dá. Tanto que eu falei da opção de Léo Ortiz aqui, né? Foi uma opção que me falaram ali que eu achei uma opção interessante, realmente. Uma opção interessante ali pro meio de campo, pode ser que encaixe mesmo. Léo Ortiz tem uma chance de ter um espaço na seleção como um volante ali criativo pra, inclusive, melhorar nessa área. Agora, se vai acontecer, eu não sei, não faço ideia. Então, nessa falta de jogadores que consigam realmente fazer essa função, cara, então nessa falta de jogadores que possam realmente substituir Paquetá, eu pensei em muitos nomes ali. Tem Andreas Pereira, que é um nome interessante, mas que não mantém equilíbrio defensivo em campo, é um jogador mais frágil fisicamente. Ele consegue realmente ser um volante, mas é pouco. Tem Douglas Luiz, que tem um passe muito bom, né? Sempre foi muito refinado nessa parte. É um volante com um bom passe, né? Com um passe de muita qualidade, beirando realmente ali um cerebral mesmo. Até hoje não entregou na carreira nenhuma temporada nesse nível que você espera realmente, mas é uma opção. Nós temos Gabriel Sara, que é o que mais se aproxima, porque é um cara que consegue ser volante, principalmente, né? Inclusive, ele é volante, ele não é 10, né? Ele tem jogado mais à frente em campo, tanto no Norwich quanto agora no Galatasaray, por opções ali, por falta de elenco, e ele ser um dos melhores, então a galera coloca ele em campo. Ele é titular do Galatasaray, o Galatasaray tá jogando muito bem essa temporada, foi muito bem na Europa League, pode ser que seja uma liga que vocês não acompanham, mas é uma liga boa. Inclusive, Victor Osimhen tá jogando lá e a seleção nacional dele não deixaria de convocar, porque ele tá lá, não muda em nada. Ele
ele é um jogador útil, ele é um jogador interessante. O nível da Liga Turca também não é tão diferente assim de uma Liga Portugal, por exemplo. Não tá muito tão distante. Não sei o porquê Gabriel Sara, por exemplo, ele não está numa Premier League da vida, né? Porque ele já demonstrava um padrão muito grande na Championship, que é a segunda divisão inglesa. Deixaram ele sair, assim como deixaram o Gyökeres, por exemplo, ir pro Sport e não pra um time de Premier League. Na época, a galera que trabalha com scouting falou, né, que era um absurdo o Gyökeres estar indo pra lá e não tá jogando no time grande. Hoje a gente vê, né? Ele é um dos principais centroavantes da Europa hoje, né? Ele é um dos melhores, assim, tá bizarro. Ele tá muito acima do nível da liga e é claro que ele tem que ir pra liga maior depois. Então ele é um desses casos, né, que é um jogador que devia ter ido pra um time de Premier League e acabou parando ali na Turquia, que ia dar um salário interessante e tudo mais, uma possibilidade boa ali pra ele. E ele é um dos principais jogadores hoje do Galatasaray. Então ele não é uma opção ruim. Claro que pra mim ele é inferior que o Lucas Paquetá, mas é uma opção interessante também. Um cara também com excelente passe, muito bom em bola parada e tudo mais. É muito interessante ter ele em campo. Não é uma obrigação de Ancelotti ter esse tipo de coisa. Eu volto a falar, ele pode usar um meio mais defensivo também e aí usar outros jogadores. Pode usar um jogo mais direto também, não ser tão criativo no jogo, mas ajuda bastante. É algo que beneficia todas as formações ter Paquetá disponível. Então eu espero que Paquetá não seja banido, cara. É sério, eu quero que ele continue jogando futebol. Eu gosto de ver ele jogar futebol. Eu queria ver ele no Manchester City, queria ver ele como jogador lá. Eu acho que é um jogador que merecia, né, essa oportunidade. É um jogador, cara, que é extremamente respeitado lá fora, extremamente respeitado por grandes treinadores, extremamente respeitado por figuras que entendem de futebol. Pra galera que não acompanha, que não conhece, eu te peço encarecidamente que, por favor, não comente. É só isso. Se você não conhece o Paquetá, não comente. Se você não viu o jogo dele no West Ham, se você não sabe o que ele faz em campo, se você não sabe a posição, não comente. Porque o teu comentário, ele não é útil. Você só vai espalhar aquela narrativa velha de sempre, né? De meme, de rede social e tudo mais, que não leva ninguém a nada. É isso. Esse é o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido os pontos que eu trouxe aqui. É um vídeo não tanto pra falar do banimento dele, porque não tem muito o que eu adicionar. A galera já sabe, né, que a chance é alta de acontecer, mas mais pra adicionar o que é que a gente perde e o que é que a gente tem que buscar no futuro, provavelmente, aí na seleção. Esse aqui é o maior desencaixe de elenco que a gente tem hoje na seleção, então por isso eu resolvi fazer esse vídeo separado e até explicar pra uma galera que talvez não conheça Lucas Paquetá quem é que ele é e por que ele é tão bem visto lá fora e talvez tão importante pro próximo ciclo. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Agradeço a você que deixou o like, que hypou o vídeo, que ajudou o vídeo de qualquer maneira que você conseguiu, né? Muito obrigado pela ajuda de vocês. É isso, rapaziada. Tchau.